no livro do profeta Isaías, no capítulo 46. Livro do profeta Isaías, capítulo 46. Diz a palavra de Deus. Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga, eles mesmos entram em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego, e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis, para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives para que façam um Deus, e diante deste se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e põem ao seu lugar, e aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disto, e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua. O homem do meu conselho, eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Ouvi-me vós, os que sois de obstinação, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não está longe a minha salvação, não tardará. Mas estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Ó Pai Santo, obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Deus vivo e verdadeiro. E é exatamente porque nós acreditamos 100% nisto,
que nós estamos aqui te adorando, cantando, lendo a tua palavra e agora, ó Pai, entregando a tua mensagem. E acreditamos, ó Pai, que tu vais iluminar a mente de todos aqueles que vão ouvir esta mensagem tua. Acreditamos também que tu vai ungir o teu servo para que ele possa trazer mensagem agradável a ti. Em nome de Cristo, que nós entramos na tua presença e por ele nós te agradecemos tudo, hoje e sempre. Amém. Podem sentar. Versículo 11, que será o versículo fulcral, o versículo básico da mensagem, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também executarei. Neste capítulo, no capítulo 46, quando Deus está falando ao seu povo, aqui mais especificamente, a nação de Judá. A nação de Judá que estava tendo a experiência de viver numa terra de muitos ídolos. E então o Senhor está exortando o seu povo quanto aos ídolos. E o Senhor deixa bem claro, aliás, bem clara, a verdade de que Ele é o único Deus. Não há outro Deus. Observemos, meus irmãos, como exemplo, o que Deus diz nos versículos 5 e 9. A quem me compareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. E eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. O versículo que nós escolhemos para a base desta mensagem, o versículo 11, sugere 3 ideias muito interessantes a respeito de Deus. A pergunta inicial que a mensagem tentará responder é: quem é o seu Deus? Quem é o meu Deus? Quem é o nosso Deus? O nosso Deus, em primeiro lugar, é um Deus que fala. Ele mesmo diz, eu o disse. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, nós lemos: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus falou muitas vezes, não foi uma vez só. Ele falou aos nossos primeiros pais. Ele falou a Adão e Eva. Ele falou a Noé.
Ele falou a Abraão, ele falou a Moisés, como nós vimos hoje de manhã, ele falou também a Davi e a Salomão. Portanto, Deus também falou com os profetas, muitas vezes. No Salmo 115, no versículo 5, o profeta Davi afirma que os ídolos têm boca, mas não falam, mas o nosso Deus fala. Fala conosco. Ele fala de acordo com o apóstolo Paulo escrevendo aos Hebreus. Eu digo apóstolo Paulo porque eu concordo com Calvino. Quem escreveu a carta aos Hebreus foi o apóstolo Paulo. Então, diz que ele falou, o apóstolo Paulo diz aqui que ele falou muitas vezes. Deus tem várias maneiras de falar com o seu povo. Tem várias maneiras de falar com os seus filhos. Deus é dinâmico, portanto, é um comunicador dinâmico. A sua comunicação, ela é dinâmica. Deus fala de muitas maneiras. Ele fala, de acordo com o Salmo 81, versículo 7, ele fala no trovão. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi. E te experimentei junto às águas de Meribá. Deus fala também, inclusive através do animal, de uma jumenta. Está escrito lá em Números 22, 28. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que fiz eu? Que me espancaste já 3 vezes. Outra maneira que Deus fala muito ao seu povo, ele fala através do anjo. Em Lucas 1, 26 a 28, nós lemos: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Fala no fogo. Lembram de como Deus falou a Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículos 2, 3 e 4? Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus também fala através da brisa.
Em 1 Reis, capítulo 19, 12 e 13, nós lemos: depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Deus também fala em vários lugares, como a carta aos Hebreus, o texto que nós lemos diz, ele fala em lugares diferentes. Com Isaías, Deus falou em vários lugares, falou inclusive no templo. Foi ali que Isaías, no templo, teve a visão do seu chamamento. Com Saulo, ele falou no caminho. Ele falou na estrada de Damasco. Deus ali transformou, mudou a vida de Saulo. Saulo teve a experiência da conversão. Com Gedeão, ele falou enquanto ele trabalhava, enquanto ele estava na eira, malhando trigo. E Deus o chama, Juízes 6, 11 e 12. Deus chama Samuel na hora que ele está dormindo. 1 Samuel 3, 2, 3 e 4. Ainda hoje, Deus fala conosco. E a sua palavra nos ensina como Deus fala conosco, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, como ele fala conosco. Ele fala através da palavra, através da Bíblia Sagrada. Ele fala através dos seus servos ungidos para trazer a mensagem dele ao povo. Deus fala conosco também através das circunstâncias que nos envolvem no dia a dia. Basta que nós estejamos, de fato, comprometidos em andar na presença de Deus, na presença dele a cada momento da nossa vida. Porque aqueles que, de fato, têm esse Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, como seu Deus, sabe que ele é onipresente. Ele está presente todo o tempo. Então nós devemos viver a vida que esse Deus nos manda viver cada dia mais perto dele. Por isso é que ele nos aconselha a que nós sejamos santos, porque ele é santo. Para que nós possamos, cada dia da nossa vida, cada vez que nós nos santificarmos mais, nos tornarmos mais íntimos com ele. Então, meus irmãos, qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a atitude daqueles que, de fato, têm o Deus vivo e verdadeiro da Bíblia como seu Deus, seu único Deus? Veja o que a palavra de Deus nos diz em Hebreus, capítulo 3, versículos 6 e 7.
que nós devemos ouvir a Deus com o coração aberto. Isto é, não devemos endurecer o nosso coração. Nós devemos sempre, como servos de Deus, estar disponíveis para Ele, abertos para Ele. O salmista, com o coração aberto, o coração quebrantado, não endurecido, no Salmo 85, versículo 8, ele passa para nós a experiência dele. E ele diz: escutarei o que Deus, o que o Senhor disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiamos em insensatez. Que maravilha! Nós temos um Deus que fala. E se nós estamos com o coração quebrantado, nós podemos ouvi-lo. Este é o nosso Deus. É o Deus que fala. Em segundo lugar, ele disse: eu o disse. Em segundo lugar, no versículo 11, eu também o cumprirei. Então, nosso Deus, o Deus da Bíblia, Criador dos céus e da terra, é o Deus que cumpre todas as suas promessas. Deus nos dá promessas. E todas as promessas que Ele nos dá, Ele cumpre. O nosso Deus que fala é um Deus que promete e é um Deus que também cumpre o que promete. Nós vivemos num mundo diferente, onde basicamente ninguém confia na palavra de ninguém. Porque nós vivemos num mundo que está posto no maligno. Mas isto não deveria acontecer entre aqueles que dizem que são crentes. Porque todo crente tem compromisso com a verdade. Porque o grande inimigo do crente é o pai da mentira, que é Satanás. E quem é que vai se aliar ao inimigo? Inclusive ser filho, se comportar como filho de inimigo. O nosso Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é um Deus que fala a verdade. E nós acreditamos nisso. Mas, infelizmente, nós vivemos num mundo em que as pessoas falam e prometem e quase sempre não cumprem o que falam. É uma miséria. Deus não é assim. E os seus filhos também não devem ser assim. Ele é fiel. Ele não mente. Ele cumpre tudo o que ele diz. Assim, devemos ser nós imitadores do nosso Deus, do nosso Pai.
Deus falou coisas difíceis para nós, impossíveis, e cumpriu. Deus falou a Sara e a Abraão. Já os dois perto de 100 anos. Prometeu um filho, cumpriu. Deus anunciou o dilúvio, cumpriu. Deus anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra, e cumpriu. Há muitas referências na Bíblia que mostra Deus prometendo e cumprindo. Em Josué, no capítulo 21, versículo 41, 23 e 14, nós lemos. Vinte e um, 45. Nenhuma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. 23, 14, Josué 23, 14. Eis que hoje sigo pelo caminho de todos da terra, e vós bem sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Nem falhou, nem falha, nem falhará. Ainda em 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Há muitas referências eloquentes e belas, lindas na palavra de Deus, que ele faz e cumpre. Uma das mais eloquentes e belas está em Número 23, 19. Prestem bem atenção. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Meus irmãos, nós podemos estar certos. Nós podemos ficar tranquilos. Nós precisamos estar seguros de que Deus jamais deixará de cumprir fiel e cabalmente tudo o que ele diz. Então, nosso Deus é um Deus que fala. Fala conosco. É um Deus que cumpre as suas promessas. E é um Deus que executa. Porque o nosso Deus é um Deus que age. É um Deus que intervém na história.
É um Deus que opera, porque Ele é um Deus trabalhador, trabalha noite e dia, Ele não dormita, não dorme. Na Bíblia, inclusive, há uma narrativa, uma experiência, uma disputa. De um lado, o profeta de Deus Elias. Do outro lado, os profetas de Baal. É uma cena até pitoresca. Está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 27. É interessante que o texto mostra Elias até zombando. A diferença, a coisa era tão pitoresca que até o profeta Elias zombou, mandando que os profetas de Israel, profetas de Baal, chamassem em alta voz. Podia ser que ele estivesse viajando. Podia ser que ele estivesse dormindo. O nosso Deus não dorme. O nosso Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele não precisa sair de um lugar para outro. Ele está em todo lugar. Parece, meus irmãos, que pela vida que muitos de nós levamos, o nosso Deus não é o Deus da Bíblia, não. A gente faz tanta coisa errada, como se Deus não estivesse vendo aquilo que nós estamos fazendo. Coisas que os pais devem ensinar às crianças. Que é a orientação bíblica. Nós fazemos tantas coisas que a gente pensa que Deus não está vendo. Pode ser que o seu Deus não esteja vendo, porque o seu Deus não é o Deus da Bíblia. Aquele que não dorme, aquele que sempre está atento, aquele que sempre está perto, ele sempre está presente e sempre está agindo. Executa todos os seus projetos. Sem nenhuma sombra de dúvida. Os propósitos de Deus são lindos. O apóstolo Paulo, que procurou andar com Deus, viver na presença de Deus, em Romanos 8, 28, veja que beleza! Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os propósitos de Deus. Então, tudo. Nós não podemos ficar desesperados, porque até coisas que aparentemente são coisas más, se nós somos filhos de Deus, se nós amamos a Deus, aquilo contribui para o nosso bem. Deus está agora executando seus planos, seus propósitos, na entrega dessa mensagem. Deus está executando os seus propósitos. Como é que Deus executa? Como é que isso acontece? Olhemos para a palavra de Deus, que está cheia de orientação de Deus, dizendo para nós como Ele executa os seus propósitos. Vamos ler o texto de Isaías 43, 13. João 5, 17 e Isaías
64:4. Escolhi 3 textos para representar muitos textos, centenas de textos da palavra de Deus que mostram como Deus executa os seus propósitos. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar ninguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? João 5:17. Mas ele disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O tempo todo, Deus está executando os seus propósitos. Ele trabalha segundo a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo o tempo todo. O tempo todo é 24 horas por dia. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Meus irmãos, enquanto as pessoas mundanas neste mundo estão correndo atrás de tantas filosofias, de tantas formas de culto, diferente do que a Bíblia propõe, de tantas religiões, inclusive exóticas, até igrejas pintadas de preto. Enquanto, inclusive, muitos não sabem nem em quem crê. Nós precisamos dar o nosso testemunho de em quem nós devemos crer. Porque muitos estão criando os seus próprios deuses, inclusive na igreja. Estão tão inquietos, porque eles não foram escolhidos por Deus, que ficam criando os seus próprios deuses, inclusive a si mesmo com o seu próprio Deus. Meus irmãos, nós, aqueles que têm o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó como seu Deus, pode se aquietar. Pode ficar tranquilo. Pode, inclusive, se alegrar. E dizer, testemunhar para o mundo: eu tenho Deus. O verdadeiro Deus apresentado pela Bíblia Sagrada. E Deus é o nosso Deus. Nós aprendemos hoje que o nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que cumpre o que diz e que executa todos os seus propósitos. E graças ao seu amor para conosco, executou o seu projeto de nos salvar, enviando o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, pagando o preço que nós não podemos pagar. Esse é o nosso Deus. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Amém.